Amém. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Amém. Que nessa noite, os ouvintes também que porventura estarão ali diante do YouTube e a programação, irmãos em Cristo em Tietê, possam também ser abençoados com essa palavra. Amém, Jesus. Que Deus venha nos trazer diante de tantas coisas inimigas que nós temos ouvido, coisas que muitas vezes entristecem nosso coração, mas nessa noite nós queremos nos ater à centralidade de Cristo e da cruz de Cristo Jesus, e saber que Ele está com a sua glorificação esperando nós. Amém, Jesus? Amém. Que Deus possa, nessa noite Deus me deu uma palavra que está em Romanos, capítulo 8, uma palavra conhecida, e o irmão sempre fala, a palavra é repetitiva, né? E tem que ser. Então, que nessa noite Deus possa nos dar esse alento de Romanos 8, do 1 ao 6. Nós já tivemos aí uma breve palavra abençoadora, e isso tem confortado os nossos corações de uma maneira tão profunda, é verdade. E a gente gosta de ser ministrado, viu, irmãos? É uma coisa deliciosa ser ministrado através da palavra. E diz assim, Romanos 8, do 1 ao 6. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que foi impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou. Depois, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Quem sabe? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nessa noite nós queremos nos ater a isso somente, Senhor. Na tua palavra, na cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, teu Filho amado. E saber que nada mais compete a nós, ó Deus, a não ser a esperança da sua volta para buscar a sua igreja. Por isso nós queremos, Senhor, nessa noite, declarar nosso amor para contigo, porque o Senhor nos amou primeiro de uma forma tão profunda. E nós ficamos constrangidos, Pai, diante desse amor tão grande. Nós queremos nos ater a isso, Pai, sabendo que mais dias, menos dias, tudo que há de vir virá e não tardará. Por isso, Deus, toma-nos nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, a tua palavra. Abençoa, Senhor, aquilo que vem de encontro à nossa necessidade. Porque nós sabemos que ao Senhor pertence tudo. Tudo vem de ti e volta para ti, porque tudo pertence a ti, Senhor. E nós apenas aqui como servos, Pai, declaramos o nosso amor para contigo e a esperança da sua volta gloriosa. Pedimos tudo isso no nome de Jesus e é para a tua glória. Amém. Diga graças a Deus, irmãos. Sabe, amados, conforme nós vamos aprofundando na palavra, nós vamos descobrindo aqui, encontramos um tesouro. E esse tesouro, irmãos, foi aquilo que Deus veio fazer aqui na terra. Através de um grande garimpo, vamos dizer assim. Deus veio garimpar através do seu Filho Jesus Cristo aquilo que Deus já havia dado. As almas que Ele já havia dado. E Jesus veio apenas para garimpar aquilo, buscar aquilo que já é dele. Louvado seja Deus, somos nós. Então, é como um garimpeiro que ele busca aquela pepita maior. Já viu? E nós sabemos que o verdadeiro garimpeiro, aquele que vive do garimpo, ele não desiste. Ele sempre tem esperança de encontrar a pepita maior. Fala a verdade. Eu já conversei com alguns do Mato Grosso e são assim. Olha, nós não desistimos, estamos em busca da maior pepita. Eu falei, puxa vida, né? Como é difícil a vida do garimpeiro. E eu fico pensando aqui em Jesus Cristo, irmãos. Ele desceu da sua glória, veio garimpar aqui nessa terra.
encontrou aquilo que ele precisava encontrar. Sabe, nós, irmãos, somos encontrados, somos achados. Estávamos despercebidos totalmente. Mas ele, através do seu amor, da sua graça, do seu poder, ele nos encontrou numa situação terrível. Estávamos perdidos, andando em caminhos de desvios. Mas ele veio ali com a sua palavra, com o seu amor, com o seu poder, com a sua graça, e nos envolveu através da sua palavra, do seu amor. E aqui, irmãos, o mais interessante, que ele não desistiu. Ele obedeceu até a morte de cruz. Quem diz amém? E nós, irmãos, estamos obedecendo aquilo que foi declarado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio pregar a obediência. Ele veio trazer o amor, ele veio trazer a paz, ele veio trazer a salvação eterna, como já foi falando aqui nessa noite. E o mais interessante é que as misericórdias e aqui a fidelidade de Deus se renova a cada manhã, através do quê? Das misericórdias de Deus. Elas se renovam. Deus não desistiu. E muitas vezes, como já passaram pelo caminho da salvação eterna, receberam a palavra e desistiram no meio do caminho. Sabe, eu fico pensando aqui, queridos, Deus ele tem nos dado esse grande tesouro e um grande leque se abre para nós. Temos a oportunidade de conhecer a palavra, temos a liberdade de expressão, de ministrar a palavra, de ser ministrados, de reconhecer que nós éramos pessoas e somos miseráveis diante do Senhor. Mas agora, como filhos, irmãos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos nos ater a isso, sabendo que Ele está voltando para buscar aquilo que Ele garantiu aqui na face da terra. Amém, Jesus? Somos nós, irmãos. Trabalho árduo, passou pelo caminho da cruz, passou por momentos delicados na vida dele, nós sabemos de tudo. Isaías, o profeta, você quer saber o que aconteceu com Cristo? Abre o livro do profeta Isaías. Você vai ter ali tudo ilustrado, sabe, de uma maneira profunda e maravilhosa, especial. O profeta Isaías. Então, e interessante aqui que tudo isso acontece para nós sermos aqui tocados, não é verdade? Vamos sendo instruídos e dirigidos pelo Deus vivo, através de uma palavra rema, uma palavra viva. Nós temos recebido, o irmão já falou aqui, Deus tem falado conosco, de formas tremendas. Ou de uma maneira ou de outra, Deus sempre está falando conosco, sabe? E através de uma exortação, através de uma palavra mais profunda, uma palavra que vem de encontro com a nossa necessidade. Deus tem falado, irmãos. E nós saímos daqui sabendo que o autor da vida está presente em nossa vida. E nós precisamos estar vivendo a vida de Cristo. Essa é a palavra. Nós sabemos que Deus, irmãos, Ele veio, Ele enviou, Ele foi, Ele fez, morreu na cruz, e o que nós temos feito diante do Senhor. É uma palavra que eu deixo para mim, primeiramente, e para nós todos aqui. O que nós temos feito. Sabe, então, e isso acontece aqui, irmãos, para nós sermos dirigidos pelo Deus vivo aqui, através dessa palavra, né? Que agora ela penetra no íntimo do nosso coração, agora nós sabemos. Agora nós abrimos o coração, rasgamos, dilatamos o coração e agora a palavra penetra. Antes estava oculto, o coração estava duro, mas Deus veio para passear aquilo que estava no coração. Sabe? Então, e através da sua palavra, Ele deixou para nós esse fortalecimento, né? Essa graça que penetrou no íntimo do nosso coração. E é por isso que Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra rema que nós recebemos, ela é viva e eficaz. E é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, irmão, ela corta dos dois lados. Sabe? Então, e penetra a divisão da alma do espírito juntas e medulas. E é apta, quer dizer, está preparada para decidir os pensamentos do nosso coração. Amém, Jesus? É palavra rema, palavra viva. É uma palavra que tem calado o nosso coração. Sabe, então eu fico pensando aqui, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o próprio Cristo está olhando para dentro de nós. Ele conhece
nós olhamos para a cruz, nós sabemos que Ele está olhando para nós, as nossas necessidades. Sabe? E como nós temos necessidade, irmãos? Fala a verdade. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus, mas quando nós oramos, a gente sente uma fraqueza muitas vezes. Mas o Deus Consolador que foi enviado, o Espírito Santo, Ele ora bem, e Ele nos ensina e proporciona para nós momentos maravilhosos. Basta apenas nós acordarmos para a vida cristã, para aquilo que Cristo veio fazer aqui no nosso meio. Sabe? Então, aí nós começamos a orar, porque o Espírito Santo ora por nós, com gemidos inexprimíveis, sabendo que nós estamos passando por dificuldades de anos para cá. 4, 5 anos para cá, a dificuldade aumentou, mas a nossa fé também aumentou. Amém, Jesus? E quanto mais nós sofremos perseguições ou coisas parecidas, o desamor imperando, a nossa fé vai aumentando, porque aquele que nos prometeu a vida, ele não é homem para mentir. Ele prometeu, ele está cumprindo. A sua volta está próxima, irmão. Eu sinto, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, a gente sente que a presença de Deus está mais próxima de nós. E Ele quer completar a grande obra, irmãos, usando nós com a palavra, no evangelismo, em missões, fazendo aquilo que Ele veio fazer. Sabe, então, a gente começa a entender aqui, que os filhos da fé, que quando clamam ao Senhor, muitas vezes, Deus Ele atende. Mas aqueles que estão desavisados, Ele está dizendo, filho, dá-me o teu coração. Ele está falando para os filhos, irmão, desavisados. Filho, filha, dá-me o teu coração, para que eu possa derramar diante de ti aquilo que o Pai me enviou para fazer. Sabe, então nós começamos a entender aqui esse mistério aqui, não somente conhecer a palavra, mas se envolver com a palavra. Não somente receber a palavra, como se fosse apenas uma palavra qualquer, não, muito pelo contrário, irmão. Nós pegamos a palavra, nós não podemos guardar a palavra para nós, mas, sabe, apresentar ao mundo o pecador. E às vezes a gente sai para fazer visita e eu gosto de ir nas casas que as pessoas não servem a Deus. Porque há a possibilidade de nós entregarmos a palavra e o Espírito Santo de Deus atuar na vida da pessoa e ser um daqueles tais que está esperando a salvação eterna. Aqueles que foram escolhidos, mas não sabem. Ainda falamos essa semana, quantas pessoas, irmãos, estão indo para o inferno por falta de informação, fala a verdade. E nós somos essas pessoas que vamos levar essas informações. Nós recebemos para dar. E a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Porque nós já recebemos aquilo que Deus propôs. E agora nós precisamos dar aquilo que Deus propôs. É evangelizando as pessoas. Então aqui, queridos, quanto mais nós olhamos para a cruz de Cristo, mais nós lembramos que fomos ressuscitados com Ele. Olha, essa semana eu estou pensando bastante nisso. Falei, puxa vida, quando a gente olha para a cruz, que lembra de Cristo, eu lembro que eu ressuscitei com Ele. Eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, e agora estou esperando a volta dele. Interessante isso daí. É uma coisa automática no nosso pensamento. Não tem como recuar nessa palavra. Estamos esperando, irmãos. Aquele que prometeu vitória para nós. Uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa. É aquela que realiza o que Cristo veio fazer aqui. E às vezes com dificuldade. Olha o que diz aqui, Colossenses capítulo 3. Eu gosto muito desse capítulo, desse versículo, porque fala profundamente no meu coração. Ele fala, buscai e olhai. Olha aqui, para o alto, onde Cristo está. Onde Cristo vive à direita do Pai. Colossenses 3, do 1 ao 4. Quanto mais buscamos a Deus, a união com Cristo, nós com Cristo, aumenta, irmão. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, estudamos a palavra, essa união ela vai concretizando. É a união perfeita com Cristo. É a obediência, irmão. Lá que Colossenses fala. Quanto mais nós pensamos, mais amor se envolve. A igreja fica amorosa, fica uma igreja, sabe, irmãos, carente do amor de Deus. E sabe essa carência?
irmãos, é para sempre. Agora eu não sou mais carente. Não existe isso aí. Quanto mais nós buscamos, mais carentes nós somos, mais nós sabemos que nós somos pequenininhos, somos pó. Quanto mais nós olhamos para a cruz, para Cristo, nós sabemos que nós somos pequenininhos. E aí nós vamos vendo que nós somos realmente carentes da presença de Deus e da palavra de Deus. E aqui, queridos, esse Colossenses aqui é maravilhoso. Por quê, irmãos? Pensai nas coisas do alto. O que é terreno é passageiro, irmão. Foi falado aqui nessa noite. O que é celestial é eterno, dura para sempre. É eternidade para nós. E quanto mais nós pensamos, mais amor. É por isso que nós morremos e estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós morremos, estamos escondidos. O inimigo não toca mais, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Passado negro, de pecado, acabou, irmãos. Estamos envolvidos agora nesse amor, nessa paz, nessa alegria, nessa tão grande salvação. E muitas vezes esquecemos disso, né? Às vezes nós lemos a palavra é tão profunda, nós falamos, é muito para mim, para ali. Aí passa uma semana, volta lá, não consegue entender. O irmão fala agora um pouco aqui. Muitas vezes nós não entendemos a palavra. E muitas vezes nós não forçamos alguma coisa para crescer, aprofundar. E é por isso aqui, irmãos, quanto mais centralizamos a cruz, quanto mais pensamos em Cristo, mais nós temos essa promessa garantida em nossa vida, no nosso espiritual, na nossa alma, que agora foi salva pelo Espírito vivificador. Então aqui, queridos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, é o versículo 4 de Colossenses 3. Quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele, em glória. Posso ouvir glória? Oi, irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui. Isso aqui é um alento para nós. É um desafio de fé, para nós buscarmos mais ainda o autor da vida. E declarar o nosso amor para com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós ficamos constrangidos diante desse amor tão grande. E muitas vezes nós não sabemos expressar. Sabe, queridos? Então, e isso aqui não é apenas uma promessa de Colossenses 3, não é apenas uma promessa. Isso aqui, irmãos, é também um consolo para os filhos. Além da promessa, o consolo une as coisas. Porque tem promessas que muitas vezes, sabe, irmãos, vem de uma forma diferente. Mas essa promessa aqui é do autor da vida. Ele se expressou dessa maneira. E aqui, irmãos, é para os fiéis, para os filhos. Olha o Colossenses 2,14, na página antes, fala assim, no versículo 15: Jesus venceu a carne, o diabo e a morte. Sabe, querido, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Para que não houvesse mais condenação para nós, Ele teve que passar pelo crivo da cruz e pela morte. E o sangue dele foi derramado porque Ele venceu através do sangue aqui, a carne, o diabo e a morte. Aqui, Ele venceu aqui, tudo isso aqui, por nós, sem merecimento algum. Por isso eu falo, irmão, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Adorar o Senhor Jesus Cristo e amar a sua volta, que está todo mundo triste. Hoje a gente veio conversando, a minha família esteve em casa, meus filhos, e a gente estava conversando. Eles mesmos reconhecem que o mundo está todo triste. Sabe, queridos, então a gente fica pensando aqui que o que há de vir virá. Ainda falei para eles, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tanto no âmbito social, familiar, governamental, profissional, secular, tudo está amassando. Verdade? Mas nós temos uma saída, irmãos. E a saída nossa chama-se Jesus Cristo. Amém. Nosso Salvador. Ele está preparado para nos buscar. O que nós aprendemos aqui? Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o Salmo 34:22 confirma essa palavra. Pode abrir aí, essa palavra aqui fala assim, o Senhor resgata a alma dos servos e dos que neles confiam.
Sabe, queridos? Então, Paulo aqui, ele está nos apresentando aqui as bênçãos celestiais, uma plena posição, uma nova posição diante do Senhor. Aquela posição antiga de incredulidade passou, queridos. Aquela enfermidade que nós vivíamos espiritualmente falando, passou. Fomos libertos. Por isso ele fala, não há mais condenação. O pecado que nos assolava, que nos matava, agora nós somos perdoados. Não existe mais, irmãos, condenação. Para aqueles que são fiéis, claro. E essa plena posição, uma nova posição através de uma nova vida. Olha, irmão, tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Nós não podemos esquecer isso. Aquela velha antiga, aquela doença antiga, aquele desprazer antigo, aquela incredulidade antiga, sabe, aquelas coisas antigas que eram movidas pelas leis, acabou tudo, irmãos. Sabe? Então, antes andaríamos pelo caminho da morte e agora representantes de Cristo no reino dele. Sabe, nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos foragidos por caminhos de desvios, caminhos, sabe, de enfermidades, de reclamação, de tudo aquilo que não pertencia a Deus ou a nós. E agora, irmãos, portanto, fala aqui, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tudo se fez novo. Aquela falta de alegria, aquela falta de Cristo, agora nós temos a alegria de servir a Cristo. Cristo reina na nossa vida, na nossa família, nos nossos familiares. Sabe, então, aqui fala, né, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, nova vida, nova esperança, novo pensar. E o mundo, enquanto o mundo está dizendo, olha, eu estou vivendo agora uma nova fase. O mundo, vivendo a velha vida, dizendo, estou vivendo uma nova fase. O mundo fala isso. Mas nós estamos vivendo a vida de Cristo. Estamos vivendo a vida de Cristo. Fazendo a vontade de Cristo. Glorificando a Cristo, exaltando Cristo. Numa vida nova. Quem diz amém? Porque tudo já passou. Tudo é novo agora, é novidade de vida para nós. E a partir daí forma um leque, irmãos, de conhecimento da palavra. Quanto mais nós vamos peregrinando, né, um caminho novo agora, nós vamos adquirindo conhecimento. E o conhecimento traz o quê? Esperança de uma nova vida, de um novo ser. Nós somos uma pessoa diferenciada agora, irmãos. Aquele velho homem ficou para trás. Aquelas leis antigas caíram, ficaram obsoletas. E através da presença de Cristo, nós fomos enxertados com a santa palavra. A palavra verdadeira. E aqui, querido, na parte 2 desse estudo que eu peguei aqui, tudo isso acontece por quê, irmãos? Como filhos da fé aqui, o versículo 2 de Romanos 8 fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo se livrou da lei do pecado e da morte. Por causa desse versículo, é profundo, irmãos. Por que tudo isso acontece? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo se livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa maravilhosa. Estávamos esquecidos, andaríamos por caminhos distantes, cheios de ruas sem saída, miseráveis que nós estávamos. Cristo chegou ali e nos encontrou numa situação crítica, desfavorável. Mas Ele nos amou com um amor tão grande, irmãos. Ele é a própria vida, Ele é a própria igreja, Ele é o próprio Espírito, irmãos, atuando em nossa vida. E aqui, o que nós vemos aqui, irmãos, o homem estava rodeado de espíritos contrários. Fala a verdade. Eu tiro por mim, a vida que nós levávamos, e depois que Cristo nos achou, a vida que nós pensamos uma novidade. Aprender a palavra, amando o Cristo que Ele nos amou primeiro. E nós declaramos a nossa vida e falamos, Senhor, agora nós vamos seguir. Sabe, queridos? Então, essa incredulidade, estamos num caminho de incredulidade, de morte, vingança, desamor, quanta coisa.
Mas foi aí que Deus nos achou. Ele veio salvar o perdido, o pecador. Ele não veio para as pessoas que, sabe, está tudo solto, está tudo bem, mas ele veio para o pecador, aquele que estava com a vida miserável, aquele que estava envolvido com as coisas do mundo. Há poder no sangue de Jesus, amados, há poder. E através do sangue de Jesus, nós encontramos a vida de Cristo em nossa vida. Nós morremos na morte de Cristo e nascemos na ressurreição de Cristo. Fomos ressuscitados. Para que nós pudéssemos estar aqui. Eu gosto de ser ministrado, viu, irmãos? Eu gosto de receber a palavra. Mas Deus é tão fiel, que Ele nos envolve nesse mistério de uma forma profunda. Eu não sei, eu não posso falar da vida de ninguém, mas eu falo da minha. Apesar de não ter conhecimento profundo, mas eu tenho aquela vontade de estar próximo ao Senhor. Envolvido nesse mistério que é o evangelismo, a igreja. É mistério, irmãos. E dentro desse mistério, irmãos, tem um mistério mais profundo ainda. É a nossa regeneração. Irmãos, coisa maravilhosa é o homem ser regenerado, fala a verdade. É por isso que Jesus, lá em capítulo 3 de João, ele fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ô, irmãos, coisa maravilhosa. O homem regenerado é coisa maravilhosa de Deus na nossa vida, irmão. Só Deus. E quem foi regenerado sabe o que nós estamos falando. Sabe? Mas não é uma regeneração falseada. É aquilo que Deus colocou profundamente. E enraizou e declarou a vitória na vida daquele pecador. Sabe? Então, o que nós vamos vendo aqui, irmãos, Romanos, no versículo 2 de 8, o homem estava rodeado de espíritos contrários. Espíritos malignos mesmo, destruindo, matando aquilo que Deus havia nos dado. Aquele jardim do Éden tão perfeito foi feito para nós, vivemos, irmão. Mas o inimigo ele foi ali, né, e através de Adão e Eva ali, houve aquele pecado natural, aquela coisa toda, e nós entramos no balaio. Sabe, então, agora através do segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele veio desfazer os nós que o diabo havia colocado. Então aqui, irmão, o que nós vemos aqui, ó, Cristo nos resgatou e nos incluiu nele mesmo. Olha, condenou o pecado na carne, irmão. Sabe o que é isso? Ele veio para não desfazer as leis, ele cumpriu, mas ele deixou um novo mandamento. E dentro desse novo mandamento está eu e você, amém? Não há mais condenação. Então ele nos transferiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A irmã orou nessa noite e ainda falou. Ele nos tirou de um reino terreno, maligno, e nos transportou para o reino celestial, do Filho do seu amor. Onde nós encontramos o que? A presença de Deus, do Filho do Espírito Santo. E aqui, queridos, ó, aquelas ordenanças, né? Os preceitos da lei serviram apenas para condução nossa, vamos dizer assim, né? Uma condução, segundo de ai, vamos dizer. Ai significa uma condução para nós chegarmos e ser encontrados por Cristo. Então, quer dizer que as leis, elas apenas condenavam as pessoas, mas elas não tiravam a pessoa da condenação. Muito pelo contrário. Aflorava o pecado e ali o homem era martirizado. Sabe, queridos, Jesus veio para desfazer tudo isso daí. Ele cumpriu, deixou um novo mandamento. Nós devemos amar a Deus por todas as coisas e ao teu próximo com a ti mesmo. Sabe, então, nós estamos aprendendo aqui, ó, e é por isso e muito mais que o verdadeiro nos achou, nos encontrou numa situação crítica e a verdade nos libertou. O apóstolo João ele fala, né, lá no capítulo 8, no versículo 36, se o Cristo verdadeiro vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de tudo isso, irmão. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quer dizer que se Ele te libertar verdadeiramente, você não tem mais pecado, não há mais condenação, se você estiver em Cristo Jesus. E aqui, queridos, ó, e é por isso muito mais aqui, ó, muito mais, Ele nos curou, e não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Posso ouvir agora? Tem mais, irmão. Aquelas piadinhas bobas, aquelas coisas, acabou para nós, irmão.
Nós precisamos nos ater sabendo que Ele está voltando para buscar uma igreja sadia, uma igreja abençoadíssima, uma igreja fortalecida, uma igreja que realmente é conduzida pelo Espírito Santo. Sabe? Então, Ele nos encontrou aqui numa situação crítica aqui, ó. E aqui, ó, o próprio Cristo encarnado. O que nós temos aqui agora? Primeiro, uma nova vida. Segundo, uma nova posição. Irmãos, olha a posição que o homem estava antes de ter um encontro com Cristo. Antes de ser encontrado por Cristo. Situação de miséria espiritual. E a miséria espiritual é uma coisa, irmãos, que é só por Deus. Um homem que vive uma vida miserável, fora da presença de Deus, não tem nexo, é uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa triste, é uma pessoa equivocada, é uma pessoa que não tem alegria, é uma pessoa que, sabe, está desfavorecida. É a miséria espiritual. E Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Essa aqui é a palavra. E aqui, ó, o que nós temos aqui, irmãos, Ele nos trouxe o Espírito da vida. É profundo, irmãos. Espírito da vida, querido. Nós estávamos com o espírito de morte, andando por caminhos errados, totalmente afastados da posição de filhos, de servos, de amigos de Deus. Muito pelo contrário, éramos inimigos da cruz de Cristo. E agora, queridos, uma nova posição foi oferecida para nós. Lá no caminho da cruz, na cruz do Calvário, através do sangue purificador, do sangue remidor, do sangue, renovador, de um sangue especial, sem pecado, fomos comprados através da expiação de Cristo. E aqui, irmãos, é pouco isso. Ele nos trouxe esse espírito de vida. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios 5, 16 e 17. Essa palavra aqui, irmãos, é interessante. Ele fala assim que se alguém, quer dizer, nós, né, daqui por diante não conheçamos alguém segundo a carne, se antes foi assim, agora não conhecemos assim. Agora nós somos regenerados, agora nós temos conhecimento, agora nós sabemos de onde nós estávamos, de onde nós viemos, aonde nós estamos agora, queridos, numa posição maravilhosa. Viu, irmãozinho? Uma posição maravilhosa. Temos a presença, temos o amor de Deus, temos a salvação garantida pelo sangue de Cristo. Agora nós conhecemos de uma outra forma. Sabe, então eu fico pensando aqui, nós somos regenerados, santificados, reconciliados através desse sangue. Não há mais condenação, querido. Olha que posição que nós estamos agora. Uma posição de espera. Esperando a volta de Jesus. Enquanto isso, irmãos, nós vamos fazendo a obra, ainda que com certa dificuldade, ainda muitas vezes mal interpretado, muitas vezes, sabe? Mas Jesus Cristo, Ele faz um nó que muitas vezes ainda aperta os nossos pensamentos. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, amados. E ele falou de uma forma categórica. Nós não somos mais aquelas crianças do conhecimento. Nós temos agora a presença de Deus. A presença de Deus é tudo em nossa vida, irmãos. Já viu um homem sem a presença de Deus, ou uma mulher sem a presença de Deus? Eles fazem coisas que, sabe, até nós duvidamos. Muitas vezes nós falamos, puxa vida, aquela pessoa parece maravilhosa, mas quando você começa a conversar, você começa a ver o movimento daquela pessoa, você fala, meu Deus, tem misericórdia. Sabe, queridos? Mas nós não, nós conhecemos agora de uma forma diferente. Coríntios aqui, 2 Coríntios 5,17. Nós conhecemos agora de uma forma espiritual, regeneradora, santificadora, de uma forma profunda, irmãos. Profunda, celestial, vem da glória, os ensinamentos vêm de Deus para nós. E nós aprendemos, agora com o Espírito Santo que foi nos dado. É a terceira fase aqui, Agora nós temos o Espírito Santo, nós temos templo, somos templo do Espírito Santo. Estamos envolvidos
Cristo veio nos ensinar. Ele faz nós relembrar o Espírito Santo. E muitas vezes, irmão, nós ficamos dispersos. Fala a verdade. Uma hora porque dá canseira, outra hora porque é enfermidade, outra hora porque secularmente nós, sabe, temos nosso momento de lazer, precisamos ter um momento de lazer, fazer uma viagem. Precisamos disso, irmão. Faz parte da nossa vida. Vida moderna. Não que nós vamos nos envolver de uma forma profunda, mas, sabe, nós temos famílias. Nós temos motivos, muitas vezes, de estar ausente. Mas, mesmo ausente, Paulo estava com o coração na Paulo. Ele fala, estou ausente, mas estou aí com vocês. E ele dizia, calma, os mesmos sofrimentos que você está passando, os irmãos do mundo todo estão passando. Fala a verdade. O irmão às vezes viaja e fala, encontrei uma igreja lá, abraçou. É gostoso ver o irmão falar. Onde ele chega, tem o servo de Deus para abraçar. Reconhecedores que Cristo é um só para todos. Sabe isso? É gostoso, irmãos. É gostoso. E isso aqui, irmãos, vem nos trazer esse alento aqui, tão maravilhoso, que esqueceu. E no 17 aqui que nós lemos aí de 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ô, irmãos, não é gostoso? Aquela velha vida de reclamação. Aquele casal que não se entendia, agora começa a entender. Aquela família que estava desestruturada, agora começa a se achegar até Cristo. Olha, nova vida, a família está abençoada. A alegria volta a reinar. Ou quem sabe, começou a reinar porque nunca teve alegria. Nós conhecemos famílias e famílias, nós sabemos. A gente tem um pouco de experiência nessa parte. Sabe? E quando você chega, você começa a anunciar Jesus, você percebe que o rosto da pessoa já muda, o semblante já muda. A pessoa já fica esperançosa, sabe? Que algo novo está para acontecer. E acontece, porque Jesus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, amém, Jesus? Sempre lá traz seus molhos, aqueles que, porventura, foram escolhidos antes da fundação do mundo. É por isso que é importante nós falarmos, irmão. Quantas pessoas foram escolhidas, mas ainda estão duvidosas, estão, sabe, do lado ali, esperando, quem sabe algo, que não sabe de onde vem. E nós sabemos, e nós precisamos ir, amém, Jesus? Falar. Abrir nosso lado. E a palavra de Deus fala assim, abra a boca, eu falarei por ti. Ainda que seja uma situação difícil, ainda que seja impossível aos nossos olhos, mas Deus é algo do leque, irmãos. Ele coloca a palavra nos nossos olhos. E nós vamos, e o milagre acontece. Sabe, estávamos sendo escravizados aqui, e condenados debaixo de maldição, irmãos. Nós estávamos. Olha aqui. Mas lá na cruz do Calvário, Deus deu a resposta para nós. Olha que resposta que ele deu. A morte dele na cruz do Calvário, pela nossa morte. Ele morreu pela nossa morte. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para a vida eterna. Posso ouvir o banco? Amém. Que coisa maravilhosa, irmão. E aqui, e através desse sangue purificador, nossos pecados foram perdoados. Sangue purificador, irmão Luiz. Coisa maravilhosa. Ele veio para nos purificar. Olha aqui, sangue santificador. Nossas vidas foram transformadas pelo sangue de Jesus. Por isso que eu falo, há poder no sangue de Jesus. Há poder. Não foi um sangue qualquer. Sabe? Então, nós vemos aqui que esse sangue aqui, ele tem várias coisas que nós podemos. O sangue reconciliador. Fomos aceitos por Cristo Jesus. Não é nós que aceitamos, ele nos aceitou. Nós sendo ainda pecadores, irmãos. Inimigos da cruz de Cristo. Ele nos aceitou. Olha, que Deus que nós adoramos. Fala a verdade. E esse sangue regenerador, ganhamos um novo nascimento. Um novo homem se formou. Já viu? Ele nos desconstruiu. Ele nos se envolveu conosco de uma forma profunda.
E aquela casa velha, irmãos, foi demolida. Sabe, eu estava pensando que a reforma de uma casa, você não começa pelo telhado. Ah, eu vou reformar o telhado, depois eu reformo as paredes e depois eu alicerce. É o contrário. Quando você reforma uma casa, você derruba tudo e começa no alicerce. A rocha eleita está ali. Aquela pedra de esquina está ali, ó. Em cima daquilo ali, você vai fazer o alicerce da nova casa. Fala a verdade. E aí, você pode ter certeza que pode vir vento, norte, sul, leste, oeste, pode vir o que for. Aquela casa não vai balançar, não vai cair. É alicerçada de Cristo. É claro que Cristo veio para demolir aquela casa velha. Ele matou o pecado que estava nos moradores daquela casa velha. Matou. E ressurgiu um novo homem, irmãos, através do sangue purificador. E aqui, queridos, ó, sangue inocente, através disso nós ganhamos a presença do Espírito Santo que faz morada aqui em nosso coração. Aqui dentro, guardado, nos guardando dos momentos ruins, nos dando alívio dos momentos bons e dos momentos ruins, nos aliviando também, consolando. Ele é o nosso eterno consolador. Posso ouvir glória? Amém. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, mas você lembra que dentro de você tem uma pessoa celestial fazendo morada. É pouco isso, irmãos. Ele nos guarda do perigo, do pecado. Claro que o pecado vai nos rodear até a volta de Jesus. O pecado vai nos rodear, vai nos seguir. Mas o Espírito Santo que habita em nós não deixa nós cair no pecado. Praticar a imoralidade, o pecado, não vai deixar. Ele fala aqui não, aqui pode. Não vai lá, aqui é perigoso. Nossos pais nos corrigiam antigamente, e nós obedecíamos. E eles falam assim, é bom isso aqui, esse ensinamento é bom. Mas acontece que o ensinamento de Deus é perfeito. Ele morreu na cruz por nós. Ele veio nos dar o alívio da morte, tirou nós da morte. E nos instruiu o caminho que nós devemos seguir. O Salmo 32, 8, se não me engano, fala: instruir-te-ei, esse deve ter o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com meus olhos, te darei conselhos com os meus olhos. Deus está olhando para nós, amados. Amém, Jesus? Deus está olhando para aquilo que nós fazemos e praticamos. Deus é onipotente, onisciente. Ele é tudo, irmãos. Sabe, Ele sabe daquilo que nós possamos suportar. E a obra de Cristo através do sangue aqui, irmãos, foi completa, viu, queridos? Para terminar essa pequena mensagem. Fomos atraídos, fomos incluídos, fomos o quê? Substituídos. Olha quanta coisa, irmãos. Ele nos incluiu, ele nos substituiu, morrendo em nosso lugar. Que coisa maravilhosa. Merecíamos? Não. Merecemos? Não. Estamos ainda, irmãos, aprendendo. Somos aprendizes. Foi falado aqui semana. Somos aprendizes. Foi falado no culto lá, na quinta-feira. Somos aprendizes. E o aprendiz, ele tem que ser bem sucedido. Tanto no mundo secular como no mundo espiritual. Muito mais. Somos aprendizes de Cristo, através do Espírito Santo. Ele veio, não se turbe o vosso coração, na caminhada para dentro do morado, eu vos enviarei do Espírito Santo, o Consolador. E através disso aí, ele faz nós relembrar aquilo que Cristo fez, uma obra completa. Muitas vezes nós esquecemos, mas o Espírito Santo nos faz lembrar. Sabe, então, é gostoso aqui, ó. É muito bom. E quando ele fala em Romanos 8,2 aqui, que o Espírito de vida em Cristo Jesus que livrou da lei do pecado e da morte, ele está falando do próprio Cristo, morto, crucificado e ressuscitado para a glória do Pai. Sabe, é muito profundo, irmão, muito profundo. Eu e você, nós não percebemos, o irmão deu uma palhinha aqui dizendo, às vezes nós queremos falar, mas nós ainda estamos aprendizes. Principalmente eu. Sabe? Me coloca em primeiro lugar em tudo, irmão. A performance que eu preciso ter diante do Senhor. Sabe? Gosto de estar presente, gosto de ser ministrado, gosto de aprender. E às vezes a gente
sofrer, ter dificuldade, mas vontade, irmãos, a vontade é tudo. E Deus sabe que nós temos vontade, né, irmão? Fala a verdade. Deus sabe. Nós temos vontade de estar presente. É por isso que a necessidade do homem é nascer de novo, irmão, da água do Espírito. Olha aqui, ó. Nascer de novo aqui, ó. Não existe aquilo que nós falamos, aquela reforma, não existe aquilo lá, irmão. Tem que destruir tudo, aniquilar e fazer um novo homem. Nascer da água do Espírito. Aí sim. Aí vai ter o seguimento até o encontro com o Senhor. Está breve para acontecer. E aqui, irmãos, ó, essa nova vida, essa nova posição em Cristo, essa novidade de uma vida espiritual é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo para nós agora, irmãos. Enquanto Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós, o Espírito Santo está aqui, relembrando nós, olha, nós somos guiados pelo Espírito Santo, amados. Quando você comete alguma gafe, você pede perdão. Senhor, tem misericórdia. O Espírito Santo está ali, amassando, apertando. Sabe, cuidado. Ó, não faça isso. Não faça. Cuidado. Vai com calma. Sabe? Então é por isso que nós temos essa presença aqui, ó. Essa fidelidade, essa mansidão, esse domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:28. É o fruto do Espírito. Sabe, querido? Então, é uma grande diferença entre possuir a vida e viver a vida de Cristo. É diferente. Olha, eu possuo, mas espera aí. Possuir, mas você está colocando em prática? É diferente, fala a verdade. Eu possuo, eu conheço, mas espera aí. Está faltando alguma coisa. A igreja moderna ela está um pouco, bastante despercebida. Infelizmente. Precisamos nos ater a isso. Eu fico pensando aqui, ó, o Espírito Santo trabalha na libertação final dos nossos corpos mortais, meu querido. Olha aqui, ó, ele nos afasta dos perigos que nos rodeia. E tudo ele faz isso aqui para quê? A santidade para a sua glória. Deus nos corrige para a eternidade. E nos tempos antigos, nossos pais falavam conosco, mas agora quem fala é pelo Filho, o Espírito Santo. Sabe, querido? Então, nós temos tudo, irmãos. Nós não tínhamos nada, agora nós temos tudo. Diga glória a Deus. Temos tudo, irmão. Temos a presença, temos o amor de Deus, temos a graça, temos a promessa de uma vida garantida, eterna. Somos privilegiados. Eu olhando aqui para vocês, ó, sabe, querido? Eu quero falar uma palavra de Deus para vocês. Ó. Vamos aproveitar essa oportunidade, esse intermeio que, enquanto ele não volta, vamos apropriar disso. O Espírito Santo de Deus. É ele que nos envolve no trabalho do Senhor Jesus. E ele está completando o plano de salvação. Amém. E ele quer ver eu e você naquele grande dia. Olha, meu Deus. É uma promessa, não é para todos, queridos. E muitos que receberam a promessa não se deixaram de se envolver com esse mistério. Sabe? Então é maravilhoso para o crente fiel aqui dizer Cristo está em nós. É maravilhoso. Cristo está em nós, irmão. Maravilhoso. Mas falar com uma realidade espiritual. Com temor e tremor. Fala a verdade. Temor e tremor. Não é falar, Cristo está no nosso meio e virar só. Não. Calma. O negócio é muito delicado, profundo, espiritual, celestial. A palavra de Deus é Cristo vivo falando conosco. Sabe, amados? Nós precisamos nos ater a isso. Brevemente, nós vamos ouvir uma voz, quando nós estivermos subindo. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Antes. Ele já nos tinha, nos amou de uma forma profunda, nos separou. O próprio Cristo falou, não foi vós, eu que escolheste a mim, eu vos escolhi. João 15, versículo 5. Não foi vós que escolheu, eu vos escolhi. Eu, Filho de Deus, perfeito. Sabe? Então nós precisamos fazer essa entrega. Mais dias, menos dias, nós vamos gozar aquilo que foi prometido, o gozo celestial. Diante de Deus, onde nós temos lá uma âncora forte esperando por nós.
espada, não. Com os braços abertos. Posso ouvir um glória? Ele nos envolveu. E Ele vai nos envolver muito mais. Já pensou, irmãos? Esse dia eu estava pensando, quando nós chegarmos ali, aquela coisa celestial, né? Nos esperando. Porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Olha aqui, ó. E dentro desse contexto de Romanos aqui, para encerrar essa pequena palavra aqui, irmão, nós encontramos a verdade sobre tudo que Deus realizou no passado, no presente que estamos agora e no futuro que vai vir. Olha aqui, ó. No presente, o que Ele está fazendo agora? Ainda fará muito mais para o plano da salvação. Ele falou assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está no controle de Deus, querido. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Quer dizer, envolveu tudo, inclusive nós. No presente, Ele nos liberta da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. Em Cristo Jesus. E no futuro, o poder de Deus operando no meio pelo seu Espírito. Quem que nós temos hoje? Morando aqui dentro de nós, o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Ele vai realizar a libertação perfeita do próprio corpo. Subiremos com um corpo glorificado, desceremos de glória. Colossenses 1:4. Acabou, irmãos. É só nós darmos glória a Deus, sermos obedientes. O que há de vir virá. Tanto da parte do inimigo, como da parte do Senhor. Então, nós podemos estar alerta. Estar alerta. É estar ligados na cruz de Cristo, olhando para a cruz de Cristo. Enquanto isso, Ele olha para dentro de nós. Sabe que nós somos fracos, mas Ele sabe que nós pertencemos a uma igreja triunfante, vencedora. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos guarde. E quando falo do pendor, irmão, esse pendor já tem um negativo e um positivo. A parte positiva é que esse pendor do Espírito vai nos levar para a vida eterna. Através. Ainda tem dificuldade, irmão, mas Deus sabe que nós estamos batalhando. E o pendor da parte negativa. Se você não obedecer, você não fazer aquilo que Deus veio nos ensinar. Nós não. O povo que não tivesse pendor estranho, esquerdista, vai para os caminhos maus. Então que Deus nos agracie, que Deus possa nos conduzir e que Ele tenha misericórdia das nossas